Estamos lendo desde o versículo 4. Porque a palavra diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia pelo Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos pela Tua palavra recebida nessa hora. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio sem tamanho, de examinarmos a Tua palavra, sermos instruídos por Ti, porque um dia o Senhor se agradou em se revelar ao Teu povo, mediante as Escrituras, e nós só temos que Te agradecer. Pedimos também que essa palavra que agora é lida e que é agradecida, também seja a palavra que chegue ao nosso coração e seja revelada ao nosso coração, para que em Ti cresçamos e tenhamos um viver que seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos examinado Tiago capítulo 4, a partir do versículo 4, um problema muito sério na nossa caminhada da fé, que é o problema do mundanismo. Mundanismo entendido como esse nosso desejo de usufruir para nós um mundo criado por Deus, quando esse mundo que existe lá fora, na verdade, foi criado para revelar a glória de Deus. Então, quando eu passo a amar o mundo que está lá fora e não o Criador desse mundo, eu fui contaminado pelo mundanismo. Quando eu passo a desejar aquilo que o mundo diz que é bom, eu fui contaminado pelo mundanismo, porque eu perdi a noção do Criador. Então, Tiago vem bater essa tecla, e a gente tem lembrado que eles estão debaixo de uma perseguição, onde eles perderam tudo o que tinham, e muitas das razões por que eles sofriam é porque a referência deles de vida não era o próprio Deus, mas era o mundo. Era o que eles deixaram de ganhar ao abrirem mão de tudo por causa de Cristo. É o que eles tiveram que deixar por causa de Jesus. E no primeiro momento isso para eles parecia ser um ato bonito de fé, mas de repente eles começaram a manifestar algum tipo de tristeza pelo mundo que perderam. Então Tiago vem bater nessa tecla contra o mundanismo. E nós temos examinado quando ele coloca alguns problemas, como o problema da inimizade que se constitui, como o zelo que Deus tem pelo Espírito que está em nós, e pela resistência, versículo 6, que Deus faz aos soberbos. E os soberbos aqui são exatamente aqueles que acham que o mundo que existe é para a sua satisfação. Aqueles que acham que aquilo que Deus criou é para a sua satisfação e não para revelar a glória de Deus. Deus diz: eu resisto ao soberbo. Eu não tenho prazer em quem é soberbo, mas eu dou graça aos que são humildes. E a humildade aqui então é entendida como aqueles que renunciam a esse prazer, a essa perspectiva errada de que o mundo existe para satisfazê-los, para simplesmente terem em Deus a sua satisfação. Então Tiago começa a mostrar como que essa humildade se revelará. Nós já vimos quando ele diz no versículo 7: sujeitai-vos a Deus. Ninguém será humilde
sem que aprenda a sujeitar a sua vida a Deus. E aqui dentro desse contexto, o Tiago está falando de sujeitarmos todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todas as nossas vontades a Deus. Termos em Deus a certeza de que aquilo que Ele quer para a nossa vida se cumprirá, e se os nossos sonhos e vontades não se cumprirem, nós continuaremos felizes em Deus e satisfeitos em Deus, a despeito do nosso coração não ter sido satisfeito. Sujeitai-vos. Nós vimos que esse nosso problema é porque nós nos colocamos em rebelião e com isso abrimos portas a Satanás para que ele use nossos sonhos, nossos projetos para fazermos oposição a Deus. Aí ele diz: resistir ao diabo. É ele que vai instigar em vocês projetos errados, sonhos errados, em vez de se submeterem a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É óbvio que Tiago deve ter em mente nesse momento, quando Satanás leva o Senhor Jesus até o monte, ao pináculo, e mostra todos os reinos da terra, e diz para ele: olha, isso tudo é meu, e eu te darei, se prostrado você me adorar. Resista ao diabo. Ele vai encher sua cabeça de sonhos, projetos, ambições. Resista ao diabo. E a promessa de Deus: ele fugirá de vós. Mas nós vimos então que há uma segunda questão no que diz respeito à humildade. A humildade não é pontuada apenas na sujeição, porque um sério problema da sujeição é: eu posso até sujeitar e submeter tudo a Deus, mas se eu não cumprir a segunda etapa, o chegai-vos a Deus, ficará um vazio dentro de mim. E aí nós compartilhamos e temos visto com alguns irmãos, naquela quarta-feira, que há muitas pessoas que até sujeitam. Elas estão dispostas a abrirem mão de um monte de coisa. E esse é um problema muito típico do legalismo. O legalismo diz para a gente: você não pode isso, não pode aquilo, não pode. E há pessoas dispostas a abrir mão de tudo que o legalismo diz. Não pode jogar bola, não pode ver televisão, não pode ir à praia, não pode não sei o quê. E eles abrem mão, eles estão achando que estão sujeitando tudo a Deus. Mas quando eles fazem isso, o que fica? Um vazio dentro de si. Nós estamos dizendo que essas coisas são pecado, ou são pecados, mas nós estamos dizendo que quando nós sujeitamos qualquer coisa a Deus e não nos achegamos a Ele para um relacionamento de intimidade, vai ficar um vazio. Então ele diz: chegai-vos a Deus. E onde está o nosso problema? É que nós afastamos Deus. Nós estabelecemos com o nosso pecado a distância com Deus. Então Tiago diz: você não tem que ficar esperando Deus vir a você. Quem tem necessidade de Deus é você, não é Ele que tem de você. Não é Deus que tem que se achegar a você. É você que tem que se achegar a Ele. É você que vinha lutando contra o querer dEle. É você que vinha lutando contra a vontade dEle. Chegai-vos a Deus. Qual é a promessa disso? Ele se chegará a vós outros. Deus, a coisa que mais agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Não é isso que diz o salmista? O coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Nós vimos isso também. E a partir daí Tiago começa a mostrar como nós nos achegamos a Deus. É engraçado que as pessoas entendem isso de forma totalmente errada. Elas acham que achegar-se a Deus é orar mais. Não. Jejuar mais. Não. Ir mais à igreja. Não. Tem gente que é intoxicada até de igreja, né? Tem gente que vão naquelas igrejas que tem culto todo domingo, todo dia. E se não tiver o culto todo dia de semana, e até passa mal, dá tremelique, está tão intoxicado com a igreja. E eles acham que isso é se achegar a Deus.
É interessante que Tiago disse que há duas coisinhas só que nos aproximam de Deus. Primeiro, nós já vimos: purificai as mãos. Nós vimos que isso é uma linguagem profética lá do Antigo Testamento, que dizia respeito a tirar o pecado da nossa vida. O que exatamente tem sido o nosso pecado que afasta Deus de uma intimidade maior conosco? Não adianta você orar, ler um monte de vezes a Bíblia e muitas vezes a igreja, se não há o comprometimento de afastar o pecado que afasta Deus de você. Purificai as mãos, é essa a ideia dessa expressão profética. Tire o sangue que está na sua mão. Tire o pecado que tem sido alimentado por você. Do contrário, não vai adiantar nada aos olhos de Deus os seus exercícios devocionais. Não vai adiantar nada aos olhos de Deus a sua prática piedosa de exercícios espirituais, se não houver um comprometimento diário no meu coração de afastar o pecado da minha vida. Entenda, todos os dias eu vou ver pecados na minha vida. E no meu coração tem que ter a disposição de dizer: Senhor, eu entendo que é pecado, e eu não quero isso na minha vida, e eu lutar contra isso. Mas nós deixamos então para hoje a segunda questão. Versículo 8 ele diz: chegai-vos a Deus, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobro diz respeito a corações que estão divididos. São corações que não sabem exatamente quem é o seu Senhor. Quem é que controla a minha vida? Quem é que controla as minhas decisões? Quem é que rege o meu comportamento? O nosso problema é que às vezes nós declaramos com a boca que Deus é o nosso Senhor, mas na nossa prática nós revelamos vários outros deuses. Na nossa prática nós revelamos inúmeros altares de idolatria. Nós estamos diante de ânimo dobre, um coração dividido. Ele até quer estar com o Senhor, mas ele não está disposto a abrir mão de outras coisas dentro do seu coração. Ele até quer fazer a coisa certinho. Israel praticava o culto certinho. Ele ia sabaticamente ao templo, cumpria todo o ritual certinho, mas terminava o dia sabático e eles começavam a pecar segundo seus corações. Ânimo dobro. Enquanto nós não tivermos claro diante de nós que somente o Senhor é a motivação do nosso viver e agir, que somente o Senhor é a satisfação do nosso viver, o nosso coração sempre vai estar dividido. De onde brotam as nossas ansiedades? O Senhor Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. É interessante que ele fala isso no Sermão do Monte. Você não pode servir a dois senhores. A Deus é o dinheiro, e o dinheiro ali como símbolo da nossa outra segurança que não o Senhor. E logo em seguida ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Entenderam? Por isso. O que é que significa por isso? Porque você não pode ter dois senhores, porque você não pode ter ânimo dobre. Por isso eu vos digo, não andem ansiosos. Todas as vezes que nós descobrimos ansiedade dentro de nós estamos com ânimo dobre. E o nosso ânimo dobre nos afasta de Deus.
Porque Deus não olha como coitadinhos para nós. Ai, coitadinho, ele não sabe o que quer. Ai, meu filho está tão indeciso. Não, Deus não olha assim para nós. Deus olha para nós com a sua ira. Porque se estamos com o coração dividido, porque o nosso coração não está dentro. E temos cultuado falsos deuses dentro de nós. E nos tornamos idólatras. Porque não aprendemos a depender dele, a confiar a ele a nossa vida, confiar a ele a nossa devoção, confiar a ele a nossa segurança. Qual era o problema dos irmãozinhos lá em Tiago? Eles estavam olhando para o mundo e dizendo: ah, mas como o mundo é bonito, mas o Senhor também é tão bonito. E tem gente que acha que pode viver assim, acha que pode servir a Deus e amar o mundo. Quando a gente viu o texto de Isaías, que é uma referência para Tiago, onde ele diz para limpar as mãos, uma das duras acusações de Deus contra Israel é: eu não posso mais suportar o ajuntamento solene com as vossas iniquidades. Eu não posso mais suportar isso. Vocês vêm para adorar como se eu fosse o Deus de vocês, mas no dia a dia os seus pecados revelam que seus corações estão em outra coisa qualquer, menos em mim. Ânimo dobre. Disposição dupla. O Tiago havia dito: não tem como ser assim. De uma boca não pode jorrar bênção e maldição. De um coração não pode brotar devoção a Deus e amor ao mundo. Onde está o seu coração? Quando você tem que tomar decisões no dia a dia, onde está o seu coração? O seu coração pecaminoso com certeza vai querer que você haja pecaminosamente. Mas aí é a hora de dizermos ao Senhor quanto Ele é importante para nós. Em vários momentos o meu coração vai dizer: se satisfaça, se sinta feliz, sinta-se alegre. À custa de pecado. E aí é a hora de dizer quanto realmente o Senhor vale para mim. Quanto o meu coração é íntegro diante de Deus. Não é apenas um coração quebrantado e contrito que agrada ao Senhor. É um coração também íntegro. Lembra da história de Jó? Qual era uma das coisas que Deus tinha todo o prazer? Vistes ao meu servo Jó, homem íntegro. O que era a integridade de Jó? Era um homem sem pecado? Não. Era um homem como nós, sujeito a pecados como nós, porém o seu coração estava em Deus. Entre pecar contra o Senhor e fazer aquilo que Deus queria, façamos o que Deus quer. Integridade. É esse o oposto do ânimo dobre. É esse o oposto da disposição conflitiva entre o bem querer e o mal querer. Integridade não é não sentir, não é não desejar, mas é dispor o coração para fazer o que é certo. Daí o Tiago diz: ora, limpe o seu coração. Você entende de quem é a responsabilidade? Tiago não diz: ora, faça uma oração a Deus, dobre o joelho e faça um jejum para Deus enviar um anjo do céu, um raio espiritual lá de cima e limpar o teu coração, mandar um detergente espiritual poderoso para lavar o teu coração. Não, não tem nada disso. A quem cabe a limpeza do coração?
Limpai o coração. Para que eu possa caminhar numa direção íntegra, eu tenho que estar disposto a limpar o meu coração. O que é que isso significa? Que dentro de mim há sujeira. E a primeira coisa que eu tenho que entender, dentro de mim há sujeiras. Dentro de mim há imundícies. Eu não sou santo. Mas o coração íntegro sabe disso. Então ele se apresenta a Deus para que o Senhor limpe. Com a graça que um dia nos levou a Jesus. Há um livro, há um autor que eu estou lendo que tem me surpreendido com algumas coisas bem interessantes. Eu estou lendo a literatura dele agora, que tem em português eu estou lendo. Jerry Bridges. Bridges me impactou muito com o livro dele, Confiando em Deus, quando a vida nos aflige, golpeia e fere. Livro muito impactante. E então eu decidi ler um outro livro dele que estava sendo muito comentado, que era o Pecados Intocáveis. E agora eu comprei um outro livro dele para ler, chamado Graça Transformadora. E o que é interessante é que ele vai abordar nesse livro. Nós nos esquecemos que na nossa luta contra o pecado, nós não lutamos com o legalismo, mas com a graça que um dia nos alcançou. Nós limpamos o coração com a graça manifesta de Deus. Nós limpamos o coração olhando para aquele que plantou em nós a fé, Jesus. Como é que nós lutamos contra o pecado? Às vezes nós lutamos olhando para as nossas forças. Nós não lutamos olhando para a graça que um dia nos foi revelada em Jesus. E é a mesma graça que me trouxe a Cristo, que limpa o meu coração daquilo que desagrada a Deus. É na cruz de Cristo, na obra dele, que ocorre toda a minha santificação. E para onde a gente menos olha na hora que a gente precisa ser transformado. A gente menos olha para Cristo, menos olha para a cruz. A gente acha que limpar o coração é uma questão de assumir posturas legalistas. Quando limpar o coração é olhar para o nosso Salvador, em quem existe poder suficiente operando em nós para nos limpar do pecado. Daí é interessante quando o escritor de Hebreus trata disso. Quando ele diz, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo peso e pecado, mesmo problema de Tiago, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É assim que eu vou limpar o coração. Se eu não olhar para ele, se eu não pensar na graça dele, eu nunca vou descobrir o poder da presença dele em mim para que eu possa limpar o meu coração. Eu sempre vou olhar para o mundo, desejar o mundo, porque eu estou olhando para o mundo. E quando eu entro em choque com isso, eu preciso olhar para Cristo. Pensar nele. Querer desejá-lo como minha referência, com a verdade a ser alcançada. Do contrário, eu nunca vou me chegar a Deus. Eu vou ficar fazendo campanhas e campanhas, eu vou subir ao monte, passar a madrugada toda orando em jejum, e eu nunca vou descobrir intimidade com o Senhor. Porque as duas coisinhas que lançam base de intimidade eu não tenho vivido. Afastar o pecado da minha vida e limpar o coração na direção da integridade do coração. Então nós vamos continuar lutando. E a gente vai chegar num momento às vezes cansado.
Porque entenda, brigar contra o pecado olhando para si mesmo cansa. A gente cansa. Olhar para o pecado olhando para Cristo nos renova. Porque sabemos que a nossa suficiência vem dele. Porque sabemos que a nossa satisfação está nele. Sabemos que o nosso prazer está nele. Limpai o vosso coração, arranque o ânimo duro. O que é que te divide na hora de tomar uma decisão? O que é que divide o seu coração para fazer aquilo que Deus quer da sua vida? Porque você insiste numa direção que você sabe que está errada. Então você vai entender o que você tem que eliminar do coração. Você está entendendo o que é que você tem que arrancar do coração. E se a graça de Cristo está em você, é essa mesma graça que te capacita a rejeitar o mal e fazer o que é certo. Rejeitar o mal e fazer o que é bom aos olhos de Deus. Quando você lidar com essas duas coisas, purificar as mãos e limpar o coração, você vai começar a descobrir o caminho da intimidade. E no caminho da intimidade, você vai descobrir a graça que Deus concede aos humildes. Porque a humildade, ela manifesta isso. Primeiro, sujeitai-vos. Segundo, chegai-vos. E então, versículos 9 e 10, ele coloca mais duas questões para finalizar a humildade que atrai a graça de Deus sobre nós. Afligi-vos e humilhai-vos. Então olharemos isso numa próxima meditação. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes quantas vezes ficamos divididos por causa de pecados que operam dentro de nós. O Senhor sabe quantas vezes nos sentimos tentados a fazer aquilo que não te agrada, a vivermos de uma forma desagradável aos teus olhos, porque o nosso coração estava nas trevas e foi trazido ao Senhor, mas Ele luta ainda para sobreviver em nós. Ele luta ainda querendo o mal que te ofende. Ajuda-nos a compreender que a graça do Teu Filho é suficiente para rejeitarmos esse mal e limparmos o nosso coração desse mal, a fim de vivermos em Ti e para Ti, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que escolhemos o caminho errado. E limpa-nos com a Tua palavra. Dá-nos consciência desse processo que somos responsáveis. Ensina-nos a limparmos o nosso coração com Tua palavra, para que tenhamos, Deus, uma vida agradável a Ti e intimidade do Senhor na nossa maneira de viver. Sê conosco, Pai. Precisamos muito de Ti. Precisamos muito da Tua graça para curar o nosso coração e termos em Ti a satisfação plena da nossa vida. Pedimos que assim seja, Senhor, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.